Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz de Jesus possa estar sempre no nosso coração. É uma alegria muito grande poder estar aqui para partilhar com vocês um pouco do estudo que foi proposto para o Ministério de Pregação em todo o estado do Espírito Santo. Estudo este que falou muito forte nos nossos corações durante esse tempo de escuta, durante esse tempo de oração que tivemos juntamente com a carta de São Paulo aos Romanos. E hoje nós iremos falar aqui do capítulo 9. Nós iremos falar aqui da situação em que o povo judeu vivia naquela época. Iremos também falar da autoridade que Deus tem sobre cada um de nós. Paulo, também conhecido como Saulo, conhecido também como Saul. Paulo, um grande homem nascido em Tarso, de uma família judaica da tribo de Benjamim, mas ao mesmo tempo um cidadão romano. Título este que ele ganha graças a uma formação religiosa que ele fez segundo a doutrina dos fariseus. No princípio, Paulo era um perseguidor implacável da jovem igreja cristã e que teve uma conversão súbita no caminho que ele fazia para a cidade de Damasco, graças ao encontro pessoal que ele teve com nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse exato momento, Paulo ele recebe ali diretamente de Jesus o título de apóstolo dos gentios, muito também conhecido como o apóstolo dos pagãos. Meu irmão e minha irmã, o que nos chama a atenção aqui nessa carta é que essa comunidade de Roma não era uma comunidade que era formada por Paulo. E Paulo ele vai escrever carta a essa comunidade a fim de resolver um problema complicadíssimo. Um problema esse que até nos dias de hoje nós temos situações por aí parecidas. O problema era a forma em que o povo judeu vivia a lei. O povo judeu, na época, vivia uma autossuficiência tão grande que eles já sentiam-se salvos. Ali eles já se sentia pleno da graça de Deus. Um povo que se sentia já escolhido, orgulhosos por se sentirem aquele primeiro povo de Deus. E Paulo vai dizer assim a essa comunidade: a lei de Moisés é boa, a lei de Moisés é santa, fez com que o homem conhecesse a vontade de Deus, mas sem lhe dar força alguma interior para o cumprimento dessa lei. Nesse sentido, o que a lei conseguiu trazer para aquele povo foi fazer com que aquele povo tomasse consciência de seu pecado e da necessidade que ele tinha de socorro de Deus. E Paulo vai dizer também que esse socorro ele vem inteiramente, ele vem gratuitamente perante a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós podemos trazer para nós que não adianta nós vivemos também a nossa autossuficiência, não adianta a gente querer buscar essa salvação pelos nossos próprios méritos, não adianta nós queremos buscar a salvação perante as obras que nós fazemos, mas nós temos que buscar essa salvação mediante a fé, mediante de ter a consciência em que Deus tem essa autoridade sobre nós. Paulo vai dizer aqui no capítulo 11, no versículo 11, quando ainda não havia nascido e nada tinha feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme na liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que nos chama. Meu irmão, daí nós já podemos perceber que não adianta a gente pensar que a nossa salvação já está garantida, porque eu participo mais do grupo de oração, eu faço várias obras por aí, eu faço caridade. Não adianta. A salvação, ela chega até a nós perante a graça de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro
E não adianta eu querer ficar correndo, não adianta eu querer ficar fazendo mais que os outros. Ali o povo judeu, eles se sentiam dessa forma. Eles se sentiam orgulhosos, eles se sentiam o povo privilegiado, se sentiam o povo que era verdadeiramente escolhido por Deus, e eles já se achavam que já estavam salvos. Eles viviam a lei, mas viviam a lei sem fé alguma. Paulo, ele também, dentro desse capítulo 9, ele vai citar o profeta Oséias. Paulo vai dizer assim: chamarei meu povo, aquele que não é meu povo, é amada, aquela que não é amada. E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos de Deus. Ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, não se tem mais aquele povo privilegiado, não se tem mais aquela pessoa em que Deus vai amar mais ou que Deus vai amar menos. E não quer dizer também que Deus vai me amar mais ou vai me amar menos porque eu sou um pecador ou porque eu peco mais que os outros, mas sim pela vontade de Deus, porque Deus, ele tem essa autoridade sobre nós. Deus, ele tem a autoridade de fazer de nós o que ele bem entender, assim como Paulo vai dizer aqui no versículo 21, o oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. Nós sabemos que naquela época em que Paulo escreve essa carta, existiam vários povos pecadores, existiam vários povos que não acreditavam em Deus, mas ali aquele povo judeu ficava julgando os outros povos, por eles cumprir a lei, por eles serem circuncisos. Mas aqui Paulo, ele quer que aquele povo mude a sua consciência, porque a nossa salvação não depende da nossa própria força, mas sim depende justamente da graça de Deus. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, também mudar a nossa mentalidade enquanto cristãos. Que nós possamos hoje deixar que a graça de Deus entre no nosso coração e que nós possamos enfrentar a vida, fazer as obras que Deus quer que nós fazemos mediante a fé. Que ficamos todos com Deus e até o próximo vídeo do estudo da carta de São Paulo aos Romanos.